Graças a Deus, vim para adorar-te, oh glória, para prostrar-me, para dizer que tu é meu Deus, aleluia. Vamos orar pela palavra de hoje. Senhor Deus, Pai querido, nos abençoe hoje, meu Deus, no momento da sua palavra. O que for dito aqui, meu Deus, não venha de outro lugar senão do seu coração. Que minha boca, meu Deus, não fale outra coisa senão as tuas palavras. Que o teu Espírito Santo, a tua unção, o óleo, meu Deus, que o Senhor usou para ungir os profetas, esteja sobre a minha vida hoje, em nome de Jesus. Graças a Deus, uma coisa que nós vamos falar hoje é algo muito importante. Sobre santificação. Nós vamos ler um texto que ele é muito vivo, e ele é muito real sobre o que nós temos vivido nos nossos tempos. Você abre a sua Bíblia em Hebreus 12, 14. Abre sua Bíblia e deixa ela aberta. Eu quero só fazer uma introdução, que o termo santificação ou santidade, no Novo Testamento, quando nós lemos santificação, o grego é agiamos, que significa purificar, significa tornar puro. Porém nós lemos a mesma palavra no Velho Testamento em português, né? Mas no Velho Testamento, em hebraico, e eu sei que muitas pessoas, músicos, levitas, que a gente chama de levitas, né? Mas na verdade são só músicos, mas a igreja chama de levitas, ministros, cantores, o nome que você quiser dar, pastores, preletores, evangelistas, todos conhecem que Kadosh significa santo. No hebraico se diz mais Kodesh. E Kodesh significa dedicado, uma porção separada. Usam-se mais a tradução como separado. Kadosh ou Kodesh, mais separado. Santo então significa separado. Uma tradução mais literal aqui eu trago para você, também significa dedicado. Então, se nós juntarmos as duas palavras, significado do Velho e do Novo Testamento, nós temos algo dedicado, separado à santificação. Então nós somos dedicados, nós somos separados para sermos santificados. E como eu pedi para você abrir em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus. Esse versículo é interessante porque nós buscamos a Deus por tantas coisas hoje em dia. Nós vamos atrás de Deus, atrás da igreja, atrás dos cultos, do irmão da oração, da irmã da intercessão. Nós vamos atrás dos nossos pastores por tantas coisas, por cura, prosperidade, bênção, portas de emprego, para Deus tirar essa pandemia, para o comércio voltar a trabalhar, para a minha loja não falir, para o meu emprego permanecer. Mas quantas vezes nós buscamos a Deus pela santificação? Quantas vezes o nosso coração está tão empenhado, ele está tão assim, lamentando tanto, chorando, buscando por santificação. Porque nós podemos ter sim o melhor dessa terra, nós podemos ser curados, prósperos, abençoados, mas sem a santificação nós não veremos a Deus. Então nada disso tem valor, porque tudo que nós temos hoje, um dia ele vai acabar. Eu sempre prego, né? Camila está aqui, até na reunião de célula, quando a gente tinha, eu sempre falava, meu irmão, que tudo nessa vida tem um prazo de validade.
As roupas, o calçado, um carro, um celular, tudo tem um prazo de validade. Um dia, pode ter certeza que ele vai estragar, vai acabar, vai se perder. Somente a alma, aquilo que você possui por dentro, é eterno. O escritor de Hebreus, ele está dizendo que sem a santificação, nós não veremos a Deus. Mas então que vida miserável é essa, né? Que vida cristã mais chula, mais miserável, mais fraca é essa, que eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou tocar, eu vou pregar, e o irmão vai vir sentar no banco, e ele vai entrar pela porta da igreja, e vai dar glória a Deus, aleluia, vai ser arrebatado, vai rolar no chão, vai pular. Mas se a alma dele, seu coração não for santificado, após a morte ele não verá Deus. Isso é uma verdade, porque Jesus já dizia assim: olha, muitos virão em meu nome, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. Jesus vai olhar para eles: mas eu não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. E isso é possível, porque se você ler o livro de Judas, você vai ver que o arcanjo estava ali brigando pelo corpo de Moisés, e ele só falou o nome de Jesus e o diabo saiu. Ou seja, onde o nome de Jesus está sendo ministrado, há cura, há poder, há glória, há manifestações, há maravilhas. Mas não necessariamente ali as pessoas que são santas, estão santificadas. Isso é algo muito sério para nós, porque a santificação ela só pode vir a partir de um momento de muita comunhão e dependência de Deus. Você não vai ser santificado só de ler um versículo da Bíblia na igreja. Você não vai ser santificado de cantar 1 ou 2 corinhos. Santificação é uma busca diária. 1 Pedro 1, 14 e 16 fala assim: olha, como filhos obedientes, não se deixe moldar pelos maus desejos de outrora, de antigamente, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então Pedro está dizendo aqui, olha, como filhos obedientes. Eu vou dizer uma coisa para vocês assim: eu tenho um filho, o Ítalo, de 12 anos. Os irmãos que vêm à igreja, talvez você está assistindo, você não conhece meu filho, mas os irmãos que vêm na igreja conhecem o meu filho. Meu filho, 12 anos, pré-adolescência. Essa fase é ótima, né? Uma bênção de Deus. Eu acho interessante porque ele já está criando a personalidade dele. Ele já está criando o jeito dele de ser, de pensar e de falar. E tem hora que ele solta umas coisas assim que eu penso assim: isso é dele, é como ele pensa. Algumas são engraçadas, outras nem tanto. E ele já está criando lá a mente dele, como ele vai ser, a sua personalidade. Mas eu acho interessante que ele é um filho obediente. Jesus uma vez ele contou uma parábola, que o Senhor, o pai, pediu para 2 filhos fazer algo. Olha que interessante, essa palavra eu acho ela fantástica. Falando com seus discípulos. Aí um reclamou: eu não quero, não gosto de fazer isso que você está me mandando. É igual aquela hiena do desenho Hard Lip, né? Ó dia, ó vida, ó azar. Mas ele foi e fez. Foi reclamando, mas fez. E aí o outro filho falou: tudo bem, pai, tá, beleza, depois eu faço. E não fez. Não reclamou, não brigou, não xingou. E Jesus perguntou assim: qual dos 2 filhos agradou o pai? Irmão, é lógico que é o que reclamou. Mas é o que reclamou, pastor? Porque ele fez. Pelo menos ele fez. Então, meu irmão, a santificação ela traça caminhos, nós vamos por caminhos que às vezes muitas coisas nós não queremos fazer. Por isso que Pedro fala como filhos obedientes. Porque eu vejo com o meu filho, que muitas vezes eu falo com ele assim: olha, você precisa de
largar o celular e fazer o dever de casa, escola online. Tá bom, vou. Aí tá no celular. Filho, vai fazer, tá bom, eu vou. Às vezes ele não quer, mas ele é obediente, ele faz. Às vezes eu peço para fazer alguma coisa que ele não quer, mas ele faz. Então ele é um filho obediente. Como muitos que eu já vi, fala: filho, vai fazer tal coisa. Tá, mãe, vou. Você tem filho assim em casa? Misericórdia, ora na cabeça dele. Aí você vai lá ver, não fez. Aí você fala, segunda vez: tá, mãe, eu vou. Tá, pai, eu vou. Você vai lá olhar e não fez. Você fala a terceira, irmão, na quarta o chinelo já está voando. O tapa já está cantando, não é? É tão bom ter um filho obediente. É tão bom, irmãos, você ser atendido. E Pedro fala, como um filho obediente, não se deixa moldar. Ele está falando do jeito tão carinhoso. Fala, olha, crente, cristão, filho de Deus, membro da Lagoinha Palmares, como um filho obediente, não se deixe moldar pelos desejos, vontades que você tinha no mundo. Aquelas coisas que você gostava de fazer. Seja obediente. Porque antes você vivia na ignorância, não é assim que ele fala? Quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que te chamou, olha que coisa tão íntima, como aquele que te chamou é santo, Deus perfeito, puro e santo, Ele veio e te chamou. E assim como Ele é santo, seja também como Ele. Seja a cópia, seja o xerox, seja o clone de Deus, seja algo que representa a santidade de Deus. Hebreus também 10:14 fala assim: porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Por um único, sabe qual a referência que ele está usando? Essa referência é do tabernáculo no deserto. Talvez até você que não é evangélico está assistindo esse culto, você já ouviu falar da libertação do povo de Israel do Egito? O faraó resistiu, teve 10 pragas, a última praga foi a morte dos primogênitos. Então o povo de Israel fugiu pelo deserto, se deparou com o mar, e Moisés, com o seu cajado, Deus ordenou que ele levantasse o seu cajado contra o mar se abriu, e os filhos de Israel passaram a pés secos. Todos os milagres, meus irmãos, começou ali com as 10 pragas. Aliás, começou com já Moisés na presença do rei do Egito, de Faraó, fazendo milagres. E aí o povo do deserto começou a reclamar porque estava com fome, falando que na escravidão do Egito, do trabalho escravo, pelo menos eles tinham comida. E Deus deu maná, Deus deu codornizes. O povo estava reclamando de sede, Deus mandou que Moisés tocasse na rocha e brotou água. O povo estava reclamando do deserto, do sol à noite, do frio, do sol de dia, do frio à noite. E Deus então colocava uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. E esse povo ainda vinha, como aqui Pedro está dizendo aqui, ó, eles ainda vinham com os maus desejos de outrora, porque eles viviam no Egito, que era um lugar de idolatria, um lugar de pandeísmo, de esoterismo, de vários deuses, de práticas que tratavam os mortos como semivivos, os faraós como deuses. E o povo do Egito, ele absorveu aquela religião, aquela idolatria, e no deserto eles foram murmurando contra Deus. E aí Deus então coloca no coração de Moisés liderar o povo para construir um tabernáculo. Você também já deve ter ouvido falar do tabernáculo. Tinham colunas de madeira, com várias camadas de linho, de couro, de pele de cabra. E dentro dele os utensílios que representavam as manifestações de Deus, o candelabro, o incenso, a mesa dos pães. E existia uma parte especial daquele tabernáculo,
que se chamava o Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança, que era uma caixa forrada de ouro, por dentro e por fora e por cima, 2 querubins com as suas asas se encontrando. Querubim, eu já fiz uma pregação numa quarta-feira, também tem lá no canal de YouTube que eu tenho de estudos bíblicos. Querubim vem de queruve, significa guardar, proteger. Queruve, 2 queruves em cima da arca significa proteger e guardar. E ela significava a presença de Deus no meio do povo. E não podia entrar qualquer pessoa ali, porque a presença de Deus era muito forte. Se a pessoa entrasse em pecado, ela morreria. Então o sacerdote, ele tinha na sua perna amarrada uma corda e um sininho. Ele ia andando, o sininho ia fazendo barulho. E se por acaso ele entrasse dentro do Santo dos Santos em pecado, ele morria. O sininho então parava de fazer barulho, e os homens que estavam lá fora puxavam o sacerdote. E esse sacerdote oferecia sacrifícios pelo pecado do povo. O tabernáculo, em hebraico, ele tem o nome de Mishkan, significa habitação. Olha como que é profundo o significado daquela tenda construída no deserto. A habitação de Deus. E na habitação de Deus existia um lugar especial, onde o Espírito Santo de Deus agia e trazia santificação e perdão ao povo. E Êxodo capítulo 25 fala assim, olha: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e essa oferta alçada que recebeis deles, ouro, prata, cobre, e azul, e púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tinta vermelha, peles de texugo, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de ônix, pedras de engaste para o efode, para o peitoral do sacerdote, né? E me farão o quê? Me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Mishkan, a presença, a habitação. E é interessante porque esse povo era fugido, um povo corrido do Egito. Nós celebramos a Páscoa dos pães asmos, né? O pão sem fermento. Não deu tempo, irmão, nem de preparar um lanche para levar para a viagem, nem de fazer uma marmitinha, não deu tempo. Por isso que é o pão sem fermento, que deu tempo de levedar a massa para poder assar. Então como é que o povo tinha tanta riqueza? Deus fez com que os egípcios dessem a eles riquezas para eles ir embora. É tanta praga que toma aqui, riqueza, vai embora. Eu estou te pagando para você ir embora. Estou te dando dinheiro para você ir embora. E esse dinheiro, essa riqueza serviu de provisão para construir a presença, a habitação de Deus. É Deus mostrando para a gente, falando assim: olha, você pode ter a riqueza que for, o ouro que for, se isso não trouxer minha presença, não adianta. Se isso não construir a minha habitação na sua vida, não adianta. O povo do Egito deu ao povo de Israel para que construíssem uma casa para a presença de Deus. Em Êxodo capítulo 29, fala assim: ó, isto é o que lhes há de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula. O 9 embaixo diz assim: e o cingirás, falando do sacerdote, o cinto a Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenha o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho,
e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Imolar é matar, né? A palavra de Deus diz que consagraram então Arão os seus filhos como sacerdote. O homem responsável para entrar no local, na Mishkan, na habitação de Deus, e pegar o animal, o novilho que seria sacrificado, para então Deus derramar o perdão sobre o povo. A santificação para Deus era algo tão importante, irmãos, é algo tão importante. Deus construiu um lugar com a riqueza do povo. Deus separou um lugar para que a intimidade dele pudesse descer. Deus separou homens para que pudessem ministrar diante dele um ato que traria santificação. Deus preparou um ritual para que esse ritual ficasse marcado na mente, não fosse algo rápido, de qualquer jeito, banal. Eu vou ali matar um cordeiro, queimou, acabou, está perdoado os pecados. Não, irmão, tinha todo um processo, uma dinâmica, tinha toda uma regra a ser seguida, de como ia ser morto o animal, como ia escorrer o sangue, como ia aspergir o sangue, como o sacerdote devia se vestir as suas roupas, como ele lavaria a mão, como ele entraria no santuário, depois como ele entraria no santo dos santos, para que isso ficasse guardado na mente, a importância da santificação, para que ficasse preso na mente deles, que aquilo era algo nobre, era algo importante, era algo vital para a vida deles. Por isso não era de qualquer jeito. Por isso nossa santificação hoje também não é de qualquer jeito. Por isso a nossa santificação não é só vir na igreja. Por isso a nossa santificação também não é só ler a Bíblia. É um processo diário. É uma prática diária. Ele continua no versículo 39, fala: um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tarde. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com eles fará como uma oferta da manhã, conforme a sua libação, conforme a sua libertação, seu perdão por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Então guarda esse procedimento, olha: um cordeiro oferecerás à tarde, com ele farás como a oferta da manhã. Irmão, graças a Deus que nós não precisamos mais de oferecer cordeiros. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus. Mateus 26, 20. Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Comendo ele, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E o 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos. E disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei a todos, porque isto é meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos, para, veja bem, para a remissão de pecados. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. 34, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás, disse a Pedro. Não lemos lá que o sacerdote oferecia um sacrifício de um novilho à tarde, para que ele fosse também oferecido na parte da manhã? Jesus, na tarde em que ele ceava a ceia, no final de tarde, no início da noite, ele ali se entregou, porque ele sabia que seria traído,
E ele mesmo disse que o sangue dele seria derramado para a remissão de muitos pecados. E a história conta que então Pedro foi procurar os sinédrios, os sacerdotes, e ele então conspirou contra Cristo para entregá-lo. E na madrugada então Jesus foi orar no Getsêmani, e ele foi ali e entregou Jesus. Jesus foi preso e passou a noite sendo maltratado, sendo espancado. E pela manhã, como diz o texto de Êxodo, como o sacerdote faria, pela manhã ele foi entregue para ser crucificado. Então Jesus cumpriu todos os requisitos para ser o último, o verdadeiro sacerdote, que sacrificou o perfeito cordeiro, para que nós tivéssemos santificação. A Bíblia diz então que ele está aqui no 27, chegando da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matarem. E mantinham-no e levaram a entregar ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas. Ainda no 27, 48, e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? O judeu conta a primeira hora como 6 horas da manhã. Então, está aqui, olha. Sexta hora houve trevas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. 1, 2, 3 horas da tarde, ele morreu. Então à noite, o cordeiro foi, a final da tarde ele foi preparado para a morte, foi alimentado na Santa Ceia, ele foi entregue ao matadouro, e de manhã esse cordeiro continuou o processo do sacrifício para a remissão de pecados. O sacrifício de Jesus foi para que nós tivéssemos santificação, para que nós tivéssemos a libertação da escravidão dos nossos pecados, do lado negro da nossa mente, do nosso coração. Ele foi o último cordeiro, e ele também foi o sacerdote. Então, a palavra de Deus fala que após a sua morte, o véu que havia no templo construído, o templo de Herodes, ele se rasgou de cima a baixo, porque Jesus estava dizendo: olha, ninguém mais precisa de sacrifícios, ninguém mais precisa de ir em Jerusalém, ninguém mais precisa de um sacerdote, eu sou acessível a todos. Vinde a mim que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E assim então o seu sangue foi derramado para a remissão de muitos pecados. A palavra de Deus, ela está nos dizendo que Jesus cortou os rituais para que não houvesse uma perda de tempo mais, para que você buscasse a Ele, corresse para Ele, para que você orasse, se entregasse, se derramasse diante dEle. É preciso buscar a santificação, é preciso buscar a libertação, não só buscar as bênçãos. É bom, dinheiro é bom, cura é bom, mas a santificação é essencial, ela é indispensável para ver Deus, para ver Ele, para encontrar com Ele. Essa palavra de hoje, eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está. Pai querido, eu te peço que, meu Deus, nos ensine a buscar a santificação, nos ensine, meu Deus, a considerar que ela é mais importante do que todas as bênçãos que o Senhor pode nos dar, de todas as vitórias e conquistas, porque a partir da santificação, meu Deus, teremos intimidade, e a intimidade vai trazer bênçãos.
Nos ensina a entender isso, meu Deus, que a santificação vai trazer a sua presença como era ali naquele tabernáculo, como foi na crucificação, meu Deus. Sua presença vai derramar, vai descer sobre as nossas vidas. E é o que eu te peço, meu Deus, nessa noite, que nos ensine isso em nome de Jesus. Irmãos, como eu disse algumas vezes, e eu coloquei no Facebook também, nós vamos ter o nosso momento de oração, que você pode escrever. Quem está no culto pode escrever no papelzinho lá atrás e trazer aqui. Quem quiser no Facebook pode mandar. Nós temos aqui alguns pedidos. Nós temos da Rosana Bonifácio, está pedindo oração pela Isabela Lopes. Ela está numa gravidez de risco. Isso é algo que mexe com a cabeça da mulher, né? Porque a mulher sonha em ter um filho, sonha em ser mãe. Até que mesmo que seja para a segunda, terceira vez, é sempre uma mulher importante. Então isso mexe com a mulher, nós vamos orar por ela. Nós vamos orar também pela Beatriz Famete. Ela teve trombose, ela relatou esse pedido de oração. Então nós vamos orar. Você que está em casa, ore comigo. A palavra de Deus fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele estará, né? E a nossa oração, que estiver ligado aqui, vai ser ligado do céu. Então imagina nós orando aqui, você orando aí, e todos ligando por esses propósitos. Guarda esse nome da Isabela e da Beatriz, e vamos orar por eles. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, orando por essas duas mulheres, porque nós cremos, meu Deus, no seu agir, no seu mover sobrenatural, que vai além, meu Deus, das coisas materiais e visíveis.